Deus sempre nos adverte sobre os perigos da idolatria. E sempre ele vai nos mostrando sua abominação pela mistura das crenças que deturpam o ensino da sua palavra. E hoje nós veremos um pouco das consequências desses atos, refletindo sobre os motivos e como foi a ida do reino de Israel para o cativeiro. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Alexandre e mais um Bate-Papo Cristão está começando. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o cativeiro do Reino do Norte, o Reino de Israel, que ocorreu durante o reinado do rei Oséias. E nesse período, a Assíria começava a se tornar um grandioso império, tendo então o controle de várias nações, incluindo a Israel. Ou seja, então ela dominava Israel. Israel estava entre as nações conquistadas, controladas, administradas, porém o povo de Israel, como já havia acontecido outras vezes, era dominado por uma outra nação, mas permanecia então na sua nação, no seu território. E esses foram os últimos 30 anos em que Israel foi livre. E nesse período eles foram acometidos de muitas tragédias, injustiças e assassinatos por desprezarem os mandamentos de Deus. Então nós vamos começar então a entender isso, mas antes eu gostaria de pedir que, se você está chegando agora no canal, considere se inscrever no canal, fazer parte da nossa comunidade, onde nós refletimos sobre o nosso dia a dia como cristãos todos os domingos. Também fazemos um estudo sobre a história da Bíblia, um estudo sobre personagens bíblicos, como nós já temos de Elias, de Eliseu. Estamos fazendo agora da nação de Israel. Vamos fazer da nação de Judá. E para que você possa então vir refletir, aprender conosco e também passar, por que não, o seu conhecimento para cada um de nós. Nos acompanhe também lá no Instagram, onde diariamente tem devocionais, mensagens, versículos bíblicos, para que nós possamos ter um dia refletindo e pensando na palavra de Deus. Muito bem, irmãos, então vamos começar a nossa reflexão de hoje. E durante o reinado do rei Jeroboão II, Israel ele passa por um período de grande prosperidade econômica. A nação administrativamente começa a ir bem, prosperar, enriquecer, crescer. Ela passa a conquistar territórios que anteriormente haviam sido perdidos para a Síria. Porém, infelizmente, o que leva Jeroboão II a ter esses resultados foram corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa, sincretismo, atos que desagradavam a Deus. Para crescer, as atitudes de Jeroboão II foram de se afastar de Deus e fazer totalmente o contrário do que Deus ordenava. E ao assumir o trono, o rei Oséias, o último rei do reino de Israel, antes do exílio, o rei Oséias pegou uma nação dominada, então, pela Assíria, pois Deus começava a castigar, começava, então, a tirar a sua mão como forma de proteção de Israel. Então, na tentativa de parar de pagar tributos à Assíria, o rei Oséias ele arma um plano de rebeldia contra a Síria e busca então apoio no Egito para se rebelar e se libertar da Assíria. O interessante é que o rei Oséias, mesmo tendo a história de tudo que Deus havia feito para a nação de Israel, não busca em Deus o auxílio, a direção para se libertar, como, por exemplo, acontecia no período dos juízes, onde Israel se perdia em idolatria, se perdia em
prostituição, se perdia dos caminhos do Senhor, mas quando o cinto apertava, mas quando alguma nação os oprimia, os controlava, eles se lembravam de Deus e iam buscar a Deus. Deus levantava um libertador, um juiz, e por aquele período Israel vivia livre, em paz e nos caminhos de Deus. Mas não, o rei Oséias ele procura a ajuda do Egito, um local onde Israel já havia sido escravo. Ele buscava a libertação num homem que já vinha de uma linhagem que havia oprimido por 4 séculos a nação de Israel. Não importa quanto tempo havia se passado, porque na verdade o que nós vemos ali é que nós temos o conhecimento que a história era passada. Então Oséias tinha o conhecimento do que os israelitas, os judeus, haviam passado no Egito séculos atrás. Mesmo assim, ele busca a libertação de um opressor para dever favores para um outro opressor, para um outro homem. Então, na verdade, ele só mudaria o jugo de mãos, mas continuaria sendo escravo do homem. Mas o rei Salmaneser, que reinava na Síria no período, ele toma conhecimento do plano que o rei de Israel estava tramando para se rebelar. Ele então se enfurece e resolve ir com seu exército para Samaria, a capital de Israel, o local aonde o rei Oséias residia. Por lá ele fica cercando, oprimindo, impedindo que Israel pudesse sequer sair das suas cidades pelo período de 3 anos. Nesse momento, toda a questão de conversas de acordo com Israel se cessaram, pois o rei já havia decretado o que haveria de fazer com Israel e com o seu rei. Mas tudo isso ocorre conforme haviam advertido os profetas Amós e Oséias, e ocorre com a permissão de Deus, que sempre abominou o sincretismo em Israel. Sincretismo que quer dizer, para quem não sabe, a mistura de doutrinas, a mistura de crenças. Então se misturavam a lei de Deus, as formas de adoração, as religiões idólatras das nações vizinhas de Israel. O povo, naquele período, adorava e sacrificava a ídolos e também a Deus no templo. E nós temos que entender que Deus ele não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. A palavra de Deus nos diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Muito bem, irmãos. Então, continuando, para a gente entender o contexto de tudo que aconteceu, e tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, eles acabam sendo levados para o cativeiro. O Reino do Sul, o Reino de Judá, demora um pouco mais, devido ao rei Josias buscar a Deus, quando ele encontra o livro da lei, quando ele entende que eles não estavam agradando a Deus, ele muda tudo que havia em Judá nessa questão, e ele consulta a Deus, dizendo se aquilo realmente aconteceria, e a resposta de Deus é que sim, aconteceria, mas por ele ter se voltado para Deus, não aconteceria nos seus dias, ou seja, ele viveria livre, e a sua descendência é que passaria por aquilo. Nós vamos falar isso mais detalhadamente num vídeo, onde nós vamos falar especificamente do reino de Judá e como se deu a sua ida para o cativeiro. Mas a maioria dos reis, dos 2 reinos, caíram na idolatria, entre outros tantos erros que acabaram culminando nessa punição divina. Mas o Reino do Norte foi mais contundente, teve reis mais perversos e se inclinou mais rapidamente para a idolatria.
É só a gente lembrar que assim que acontece a divisão do reino, o reino de Israel, o reino do norte, já cai na idolatria, porque aquele que libertou e dividiu o reino usado por Deus, com medo que o povo olhasse para Judá e quisesse se juntar de novo e ele perdesse a sua posição como rei, leva o povo à idolatria, adorando fora do templo, adorando a imagem. Então ele é abençoado, posto numa posição por Deus e renega logo em seguida os preceitos de Deus. Dali para frente o reino do norte começa então a se perder. E além então dessa idolatria, nós podemos citar como causas do cativeiro, já que nós mencionamos que houve várias causas, pecados relacionados à exploração e à indiferença com os mais necessitados, com as viúvas, com os pobres, com aqueles que precisavam do apoio e que Deus, na sua lei, reservava esse apoio. A situação espiritual do povo era tão grave, né, nesse período final, que os sacerdotes de Deus entraram em acordo com o governo e extorquiam, chantageavam o povo. Aquilo que acusavam, por exemplo, no Novo Testamento, Zaqueu, por ser cobrador de impostos, de fazer, os sacerdotes faziam nesse tempo. Aquilo que os chamados publicanos eram condenados como pecadores e separados pelos fariseus como sendo indignos, os sacerdotes faziam nesse período. Então, diante dessa situação, Deus faz o juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. O tempo foi passando e as advertências para o povo de Israel não faltaram. Assim como muitas das vezes não falta para nós advertências de Deus para que nós venhamos a mudar a nossa postura, mudar o que ainda tem que ser mudado em nós, para que nós quebremos muitas das vezes o orgulho, as nossas vontades, o nosso pensar. Mas, assim como os muitos hoje, a nação de Israel não quis mudar, não quis abandonar a idolatria para que fossem livrados da punição. Deus deu várias oportunidades. Esperou o tempo, mas chega um momento que a lei de Deus deve se cumprir. E mesmo com uma medida que nós podemos considerar drástica, extrema, mas que ao mesmo tempo nós temos que admitir que foi misericordiosa e amorosa pela parte de Deus, porque Deus poderia ter feito com que os assírios matassem a todo o Israel. Mas ele manda para o cativeiro e com um prazo, um tempo determinado para que a nação de Israel voltasse para a sua terra. Uma pena, como hoje você transgride a lei, é condenado à prisão, você vai para a prisão, você sabe quantos anos você vai ficar na prisão. É mais ou menos uma analogia ao povo de Israel nesse período. E essa maneira de Deus, com o seu amor, conduzi-lo à dispersão, a cair na real, a entender que sozinhos não é possível. Quando nós tentamos fazer pelo nosso pensamento e nos esquecemos, desprezamos os mandamentos, a palavra de Deus, o nosso fim é sempre trágico. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Comenta. Você já tinha refletido sobre os motivos da ida do cativeiro do reino de Israel, o reino do norte? Você tem alguma coisa a acrescentar, a nos ajudar nessa reflexão, como alguma parte da história de um ensinamento que passou batido, uma experiência, aplicabilidade para os nossos dias? Deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de estudar, de aprender mais sobre a história do período bíblico, que gostam de ouvir, aprender e refletir sobre a palavra de Deus. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo daqui é importante e possa recomendá-los para mais pessoas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.